Fala, minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à conversa que a gente iniciou com o Lacir, que é o nosso gestor de vendas aqui da empresa, responsável pela venda do Sulita. E hoje eu estou chamando aqui dois especialistas da nossa região, Fernando Fávero, que é presidente do CDL, e a Larissa Siman, que é a gestora executiva do CDL. Primeiramente, muito obrigado por aceitar esse convite. Esse desafio, né, Larissa, que não é fácil vir aqui. Não, difícil, né? Não, mas eu prometo ser uma coisa bem tranquila. Fávero, também obrigado pela presença. Obrigado você, Nico, pela oportunidade que está nos permitindo vir aqui, teu podcast. Já está sendo bem falado aí pela cidade, tá? Então, esperamos poder contribuir um pouquinho para que tudo dê certo aí. Na certeza que vocês vão contribuir, até porque a experiência que vocês têm nessa área de consumo, o Fávero, a Larissa tem, a família já está no ramo também do comércio de postos de transportes a longa data. E na CDL em torno de 30 anos. Meu Deus do céu, uma vida ali, hein? Uma vida ali. Eu tô com 22 anos de empresa aqui, já tô me sentindo... Aposentado? Mais ou menos por ali. E o Fávero tá louco, né? Acho que é a segunda ou terceira geração, Fávero? Não, é a terceira geração da empresa. São 68 anos. Se confunde com a idade mais ou menos da cidade de Videira. Na verdade, é verdade. É isso Quase aí. junto. Quase junto, isso aí. Ela foi fundada em 1959, então são 65 anos, desculpe, falei errado, né? 65 anos da Fávero em Videira, terceira geração. Na CDL também sou presidente há 3 anos. Não quero te mandar embora? Não, eu já pedi a conta, final do ano eu tô passando o bastão pro próximo, né? Mas não sabemos se vamos deixar ainda. É, isso aí, não é bem assim. E faz 20 anos que eu participo da diretoria da CDL, então a gente conhece um pouquinho. Tem bastante história para contar. Mas eu já vou emendar aqui, que o assunto hoje aqui que a gente obviamente tem para conversar é essas mudanças, né, tão temidas que têm acontecido no perfil do consumidor, né? E nada melhor vocês mesmos, que imagino 30 anos e 60 e poucos anos ali para dizer que os últimos, vamos dizer assim, os últimos anos teve uma mudança talvez das mais acentuadas que tivemos, né, em todos os tempos, desde assim, da Revolução Industrial, que a gente fala em consumo, bens de consumo, né, Fávero? É verdade, Nico. Isso aí, quando aconteceu a pandemia, né, antigamente nós pensávamos assim, isso aí é ficção científica, isso não acontece, não existe, né? E de repente, em questão de alguns meses, alguns dias, a coisa foi pipocando e foi acontecendo e deu no que deu. Assustou, causou um baque para todos os segmentos, né, no primeiro momento, mas depois, gradativamente, tudo foi começando a voltar ao normal. E com o comércio não foi diferente, né? Santa Catarina, nós ficamos parados 15 dias logo de começo, foi o primeiro estado que fechou as portas. Mas na minha opinião, eu sempre digo, eu acho que foi acertado. Aqueles 15 dias foi bom para nós pararmos, vermos o que está acontecendo, e logo depois engrenar. Porque o que aconteceu? Muitos estados continuaram parando, fechando e abre e fecha aquela confusão toda. E Santa Catarina, mesmo Videira, o que aconteceu? Nós paramos os 15 dias e a coisa foi. Agroindústria, como o caso de vocês. Após esse tempo, vocês começaram a trabalhar e a coisa foi indo e eu acho que foi positivo também. Para o comércio demorou mais, porque nós tivemos que nos reinventar. Até então, nós tínhamos aquele consumidor que estava sempre na porta da loja, ele ia passear toda semana, ele ia fazer suas compras presencialmente e, de repente, ele não podia mais sair de casa. Aí nós tivemos que nos reinventar. Busca WhatsApp, busca ferramentas de e-commerce e se vira como pode, porque você precisa bancar a tua estrutura, precisa honrar a tua folha de pagamento, honrar teus fornecedores. E você tem que fazer a cadeia andar. Né? Então foi bem sofrido, mas, como sempre digo, nós somos fortes, né? Resiliência. Resiliência é a palavra-chave, foi a palavra mais comentada na pandemia. E eu acho que deu certo. Gradativamente a gente está voltando, o comércio está retomando. Né? E o comércio teve que se reinventar e buscar os clientes novamente. Eles eram um tipo de consumidor, se transformaram em outro e o comércio teve que correr atrás, reinventar e fazer coisas diferentes, oferecer produtos diferentes, de formas diferentes, entregas e tudo mais que foi acontecendo, mas cada um do seu jeitinho, do seu modo, foi se reinventando e
e aprendeu a conviver nesse momento difícil. E agora acho que já está tudo mais encaminhado, com bastante mudança. E assim, Nico, que é importante a gente comentar também, Videira é uma cidade de pequeno a médio porte, mas é uma cidade abençoada, eu sempre digo, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui aquela necessidade ainda do toque. Eu vou comprar, seja uma camiseta, seja um item de supermercado, alguma coisa, mas eu gosto de ir lá, uma caneca, eu gosto de ver, eu gosto de tocar, eu gosto de sentir. Então, a internet, ela veio com a pandemia, ela causou um redebu aí muito grande. O comércio daqui também teve que se adaptar de acordo com suas necessidades, mas nós estamos retomando. Aos poucos o cliente está voltando às lojas, está sentindo, tendo contato, e o cliente precisa disso. Tem o consumidor conservador, né, que é aquele que gosta de estar presente. Tem a parte também que eu vejo bem importante e bem interessante, que o vendedor se torna um psicólogo para o consumidor. O consumidor quer conversar, ele quer contar. Ai, a minha mãe tá assim, o meu pai tá assado, o meu filho não sei o quê. Então, esse contato, essa troca faz bem para o consumidor. Mas vocês acham, por exemplo, assim, obviamente que a gente está olhando pela experiência que a gente tem de uma cidade pequena, mas vocês também têm contato com outros CDLs de outras cidades. Na cidade grande, eu acho que está um pouco mais difícil com certeza. Essa volta, ou um pouco mais lenta essa volta, ou quiçá, eu andei lendo algumas coisas, até porque a gente, como marketing aqui dentro da empresa, a gente precisa também entender um pouco esse perfil do consumidor, que muitas coisas vieram e não vão voltar, né? Principalmente numa cidade grande, que historicamente já não tinha esse contato tão próximo, né? Do vendedor ser o teu psicólogo, ser teu amigo, ser teu confidente, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, tu tá vendendo não só um bem de serviço, um produto, tu tá vendendo um pouco mais, tu tá vendendo uma experiência, exatamente. Mas, somado a que a gente tá falando em off aqui, né? Somado talvez a essas novas gerações que já nasceram mergulhadas na internet e que não tem essa relação tão próxima entre pessoas. Eu falo assim, a gente não vai ficar aqui falando a idade minha, nem da Larissa, nem mas a gente já não é tão novo assim. Então, obviamente que a gente tem alguns traços do filho do baby boomer, a gente é essa geração que ainda preservava essa questão do além do produto em si, né? De uma venda ou de uma compra, seja lá o que for. Só que os nossos filhos já não são, não tem essa... E imagino, e olha que nós estamos numa cidade pequena que ainda tem tem esse DNA, mas um centro grande, e que é o grande, vamos dizer assim, o grande impulsionador de uma economia, obviamente, a gente também não pode dar, a gente faz o nosso papel pequeno aqui, mas uma cidade grande, uma São Paulo da vida, um centro como São Paulo é o que movimenta. Talvez não vai voltar como antes pandemia. O que eu te digo é assim, Nico, Videira, por exemplo, a nossa geração, que não é tão velha, né? Não é velho, não é nova. Não é velho, não é nova, e a geração um pouquinho mais velha, eles voltam porque eles precisam justamente disso que a Larissa comentou. É a questão de ir para uma loja, ele faz uma espécie de tratamento psicológico. Claro, a geração mais nova, nossos filhos, por exemplo, a gente vê que é outro mundo. Mesmo na escola foi diferente e o consumo deles está sendo diferente. Então eles vão buscar sempre a internet, a compra online, isso é normal. Vai ser muito mais forte ao longo dos próximos anos, isso é fato, por causa dessas novas gerações. E nos grandes centros, o que a gente observa é assim, os mais novos, os jovens, os adolescentes, eles estão sendo criados também nisso. Então, eles compram de tudo pela internet, certo? E a nossa geração, ela tem o problema da locomoção, da logística do seu trabalho, da sua empresa, ir até um local, ir até outro, fazer suas compras. E ela precisa produzir, ela precisa trabalhar. Então, vieram essas ferramentas no pós-pandemia para que isso ajude eles, entende? Então, numa cidade grande, isso é bem mais difícil voltar. Agora, há uma outra contraposição. Alguns anos atrás, comentava-se que a tendência era que as lojas físicas desaparecessem ao longo dos anos. Se escutou muito sobre isso. Se escutou muito, né? E de algum tempo para cá, comenta-se muito do omnichannel. Quer dizer, a empresa ela tem que ter diversos canais. O digital, mas ela precisa ter o físico. Porque o físico, ela vai mostrar, vai ser a vitrina dela. O cliente vai chegar, vai provar, vai levar o produto.
O cliente vai tocar, vai levar, ele vai sentir, entende? Então, a loja física, ela vai se manter. Cidades menores, com muito mais eficiência. Talvez com uma área menor, como você falou, Sim. com um foco mais em mostrar o produto. Nós vamos nos reinventar, já estamos nos reinventando. A gente vai causar novas experiências ao consumidor. O consumidor ele vai ter que ter a vontade, o desejo de ir até a loja, passar algum tempo lá, não perder o seu tempo, mas passar algum tempo lá para fazer algo que ele gosta, entende? Porque o próprio associado nosso, ele já está buscando essas opções de também venda pela internet, venda pelo WhatsApp. Só que É o omnichannel que o Fábio falou, né? então não tem como, eu acho que tem que ter todas as opções para todos os tipos de consumidor. E outra coisa que acontece muito aqui em Videira, que a Laís falou, tá, o WhatsApp, eu te diria que hoje é a ferramenta mais utilizada no comércio, numa cidade como o nosso Porto. Em razão do custo que ele tem, comparado com o e-commerce, o custo de manutenção, de investimento... Ou das taxas mesmo de venda. É muito grande. E nós também, com isso, nós conseguimos enviar fotos dos produtos para os clientes. Os clientes olham os produtos, eles vêm, eles pedem. Os vendedores levam até a casa do cliente, muitas vezes. É um atendimento diferenciado. Uma coisa que num grande centro, a empresa não consegue fazer isso. Não consegue. Como é que vai sair lá do centro de São Paulo para entregar lá no Itaim Bibi, por exemplo? Lá ele... É muito alto. Você sabe qual é a palestra mais oferecida para CDLs agora no momento? Vendas pelo WhatsApp. A minha mãe também tem loja aqui em Videira. E eu vou, pelo que eu escuto ela falar, mas olha, acho que 1/3 do que ela vende hoje é vendido via... Por quê? Porque as meninas fazem um vídeo, vão mostrando a loja, vão mostrando os produtos, a gente chama no WhatsApp, manda uma foto. Se precisa, se for necessário, elas levam até a gente o produto. Então, o consumidor consegue, como ele falou, tocar, pegar no produto, ver se a qualidade é boa. É importante isso também. E você falou antes do negócio, Larissa, que tu tá na área de família de logística. Obviamente você não consegue ver, seja pela internet, por venda pela internet, ou até mesmo a tua própria loja física, como a logística também, atrelada às vendas, ela evoluiu, né? Pós-pandemia. Sim. Então você vê hoje mesmo, por mais que eu vou na loja e eu tenho aquele produto, mas se eu não tenho aquele produto, ou o lojista ou quem vai comprar pela internet, hoje em questões, mesmo nós morando numa cidade considerada interior, cidades, às vezes até mais interioranas que nós, e às vezes o produto em 2 dias chega. Coisa que antigamente levava praticamente 1 mês. Em farmácias é de um dia para o outro. Se você não tem um remédio você hoje... pede, mas nem remédio, algum produto da farmácia, o próprio um whey, alguma coisa nesse sentido, você pede num dia, você não tem, no outro dia está aqui. É porque tudo muda. Você vê as lojas também, você vê com esse perfil novo. Então que eu vou ter mais uma vitrine talvez do que uma venda propriamente dita. Que eu esteja vendendo pela internet. Começa a buscar também outras coisas, né? Logística, custos, que a gente sempre busca. Então uma das formas de você reduzir custo é reduzir estoque. Sim. Então hoje, antigamente, acho que existia barracões e barracões das lojas. Hoje, muitas lojas grandes que a gente conhece no país, nem estoque mais tem de um determinado produto. Eles são uma ferramenta que une o fornecedor ao cliente. E, obviamente, cobra uma taxa por esse serviço. E outras. Existem lojas hoje e empresas que elas nem são mais vendedoras de um produto, elas são financeiras. Sim, é o caso das redes de eletrodomésticos, né? E eles também vão nesse sentido que tu fala, que eles se transformaram numa vitrina do e-commerce deles. Então tu compra, não tem às vezes no estoque da loja, mas eles trazem, entregam e tal. Então... Eu até outro dia fiz uma compra, cara, nem me lembro o que foi, acho que foi numa TV, não tinha que vender, porque eu sempre assim, eu particular, eu vou sempre tentar fazer a compra física, porque eu gosto de ser touch a touch. Mesmo se ela for um pouco mais cara. Primeiro porque tem se tiver disponibilidade do produto. Claro. Segundo porque eu prefiro deixar o dinheiro na cidade. Né? Vamos fazer circular aqui. Obviamente, se não tiver essas opções, a gente vai comprar pela internet.
Mas eu falo assim, essa questão realmente da logística que a gente está falando ali, hoje evoluiu demais. A tecnologia ajudou muito isso, né? E o que acontece? Isso foi muito positivo, porque antigamente se faziam, mesmo as empresas, o comércio, ele tinha que fazer compras e esperava às vezes 60, 90, 120 dias, né? E hoje não, hoje tu consegue fazer. O capital de giro que tu tinha que ter. De giro, isso reduz bastante, isso diminui custos. E é importante para o comércio, por exemplo, de uma cidade como a nossa, porque você pega os grandes e-commerces, ou as grandes redes mesmo, eles são muito fortes nessa questão. Então, nós temos esse apoio da indústria, o apoio dos nossos fornecedores, com uma entrega mais rápida e a logística se tornando mais eficiente, diminui custo e facilita para o consumidor também. Tô sentindo que hoje tem aquele churrasco de primeira que eu sou fã. Porque churrasco de verdade só se for com Sulita. Carne suína é Sulita. Mas agora sim, a gente falou o perfil do consumidor. Não necessariamente ele está atrelado ao poder de compra. Certo. Então, uma outra coisa que veio pós-pandemia foi a redução do poder de compra. E junto com isso, N pesquisa sobre que fala sobre a confiança do consumidor no mercado como um todo. E, obviamente, isso pós-pandemia, N empresas fecharam, não conseguiram se adaptar naquele momento, principalmente algumas coisas como restaurantes, né? Que o Brasil era assim, eu mesmo lembro que 15, 20 anos atrás, ou até mais, beleza, a gente comia em casa, a mãe fazia comida, ou mesmo depois de um tempo a gente passou a comer em casa pelo tempo, pela loucura, pelas essas coisas. E a pandemia meio que complicou isso aí, né? Porque muitos restaurantes não conseguiram dar conta. Ou mesmo empresas que, no primeiro momento, tiveram um aumento assim, exorbitante, até certo ponto, do seu capital social, por geralmente essas empresas de mercado aberto, como essas grandes empresas, né? E depois disso que deu aquela acalmada nas vendas e que voltou a retomar um pouco as vendas em loja e tal, e também tiveram problemas. Então, assim, como que está hoje, assim, esse poder de compra, que não acompanhou necessariamente a volta do perfil de consumo, né? Sim, isso aí a gente observa o quê? A pandemia houve um momento abrupto, né? A partir da noite para o dia, houve a dificuldade. Tudo está voltando gradativamente, numa velocidade mais lenta ao normal. Agora, o caso, por exemplo, de empresas fechando, estava vendo uma reportagem essa semana, Santa Catarina, nos últimos 12 meses, fecharam 128 mil empresas, mais ou menos, 128 mil CNPJs, mas abriram 256 mil. Então, o que acontece? Nós estamos tendo um movimento ainda de reacomodação. O que acontece é que muitas empresas, talvez, elas não estavam com sua gestão de custos apurada, ela não tinha uma administração profissionalizada, e com isso houve aquela dificuldade, não houve como se manter no mercado. Claro, houveram postos de trabalho cortados, as empresas tentaram se enxugar, tentaram se modernizar para ficar mais sólidas, mais fortes, né? Mas muitas pessoas também que foram demitidas ou que saíram porque eram aposentadas e não podiam trabalhar naquele momento, elas se recolocaram no mercado de alguma forma, entende? Isso é muito comum no setor têxtil. O setor têxtil, eles tinham naquela região do Alto Vale do Rio Itajaí ali, muitos funcionários deles eram pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, quando houve a pandemia, eles tiveram que se afastar do trabalho. E as empresas recontrataram eles para trabalhar em casa, como se fossem facção. A partir daquele momento, eles não voltaram mais para a empresa. Eles começaram o seu próprio negócio. E começaram a contratar outras pessoas para trabalhar com eles, entende? Então, houve uma reacomodação no mercado. Eu vejo dessa forma. Obviamente que não estou falando isso pelo lado negativo, mas às vezes a infelicidade de uns é a felicidade de outros. Com certeza. O meu irmão sempre fala que o dinheiro ele não some, ele muda de mão. Então, obviamente que no primeiro momento há essa confusão. Sim.
e há necessidade de reinvenção. Exato. Né? De você se reinventar, criar métodos novos que a gente já citou alguns aqui e entender que esse é o novo normal. Exatamente. Também é essa Não um pouco. volta à situação anterior. Não, Nós vamos dar disso para outra situação. eu acho que é importante. Parece que é bobeira ou é pequeno falar isso, mas entender que o novo normal veio para ficar. Ou você se adapta a ele e está atento às mudanças. Sempre foi isso na história da vida, né? Então, assim, ó, uma Kodak da vida que não entendeu que estavam que a máquina digital veio para ficar e não se adaptou, morreu. Né? N empresas que isso faz parte da vida. Só que, obviamente, a velocidade com que tem acontecido agora e somada a esse problema que a gente teve, então muita gente teve que... E muitas empresas não aceitaram essa mudança, né? Não conseguiram aceitar e se reorganizar. Aí por isso que aconteceu isso. Porque eu particularmente entendo que isso aí é a pessoa não querer aceitar o novo normal. Achar que em algum momento, por algumas circunstâncias da vida, as coisas iam voltar como há 3, 4, 5 anos atrás. É só um momento, já vai passar, vai ficar tudo normal de novo, mas não ficou, mudou. Como a Revolução Industrial. Foi como quando surgiu a internet. Começou aquela internet de escada e foi indo. Veja quantas mudanças houveram. Né? Eu sou do tempo ainda que na escola eles faziam as provas com mimeógrafo alto, né? Apresentação com... Passou xerox, slide. No slide. Então, veja que a evolução que nós tivemos ao longo desses anos. E tem que aceitar. Que nem diz meu filho, aceita que dói menos. É verdade. E para a gente, assim, seguir uma linha de raciocínio, então a gente falou do perfil do consumidor, da renda dele, vamos dizer, da resiliência, o que vocês estão, até como CDL, vislumbrando para assim, a curto, médio e longo prazo? O que mais pode vir de mudanças? Que mais pode ter alteração nesse perfil de consumidor? Se vocês estão confiantes que, assim, para os próximos 2, 3 anos a gente vai ter uma recuperação maior de economia, propriamente dito, daí falando de capacidade de renda, capacidade de compra, né? O que as pessoas podem, assim, que estão vendo em casa, o que o CDL está vislumbrando? Olha, é difícil a gente adivinhar o que vai acontecer lá na frente. Pode que está complicado. Né? Não, a gente brinca. Dá para vender informação. Eu brinco, só um exemplo disso aqui: os bancos são os maiores experts do mundo em né, das tendências. De tendência. Os caras nem imaginavam que o dólar ia estar desse jeito, né? Não imaginava. Então, assim, isso depende de muitos fatores. Nós dependemos da política econômica que o governo adota, nós dependemos das situações climáticas, situações que fogem ao controle de todo mundo. É tudo externo, né? Tudo vem do externo. Externos. Então, é difícil. O que eu acho, como tu bem falou antes, o novo normal é diferente do anterior. Então, para trás nós não voltamos mais. Nós temos que ir para frente. A internet está aí, ela não vai desaparecer. Nós temos que nos adaptando. Uma cidade como a nossa, nós temos outras preocupações também. Questão de estacionamento, nós temos problemas de recursos humanos, como vocês também da agroindústria têm. Então, são muitos fatores que estão mudando. E aonde que a gente vai chegar é difícil fazer uma aposta. É bem difícil. E a concorrência, né? Assim, como você falou ali, me parece que nós estamos vivendo um momento com muita concorrência e é diferente de uma concorrência de antigamente que era vários pequenos. Agora são vários grandes. Que daí, assim, a disputa chega às vezes a ser desleal, porque às vezes nem está visando o consumidor. Ele está visando um market share, né? Abocanhar um mercado. E isso, às vezes, complica também todo... A gente vê isso muito na nossa área. Empresas, às vezes, oligopólios, né? Que dominam o mercado, às vezes tentando fazer certas loucuras no mercado em detrimento... Não olhando para aquilo que é bom para ela, mas sim no que é ruim para o outro. Sim. Isso, como tu falou, acontece em todos os setores, no ramo automobilístico, alimentação, têxtil, são todos os setores. O que nós vemos, por exemplo, Nico, é assim, nós tínhamos o problema da produto importado da China, né? Isso é uma realidade também que veio, que não volta mais, ele está aí. E foi uma briga muito grande, todo o sistema CNDL encampou essa campanha por causa da questão da tributação.
Ou seja, a concorrência, ela é bem-vinda, a concorrência é salutar para todos, em todos os segmentos, Desde que ela seja igualitária. desde que seja igualitária. Ou seja, para o consumidor isso é benéfico. Quando não há concorrência, todo mundo fica acomodado e a coisa não vai para frente. Isso aconteceu no ramo automobilístico lá antes da década de 90, a indústria tinha parado. Quando houve a concorrência do produto importado, opa, vamos se mexer. Está acontecendo com o elétrico agora isso, não é? E na questão desses produtos e-commerce chineses, foi isso que aconteceu. Eles estavam importando para cá sem tributação. Gradativamente foi se aumentando. Agora, dia 1º de outubro, entrou mais um tributo, não lembro qual o nome do tributo, para não falar errado, mas assim, chegou a 50% em tributação. Ainda não está como para quem produz, fabrica dentro do Brasil e para quem vende no Brasil. A nossa cadeia ainda está mais cara, mas já deixou mais próximo. Ainda não tá justo, né? Não está justo, mas assim, não está ruim. Não está bom, mas não está ruim. Antes estava péssimo. Antes você não tinha como combater. Mas você não entende que às vezes isso é uma linha tênue, porque assim, eu sempre falo assim que, pelo menos imagino, que para você evoluir, tu tem que ser desafiado, Claro. né? Então, até certo ponto, talvez esses facilitadores, como é o que você está falando da China, que veio entupiu no mercado de produtos com preço mais baixo, obrigou a gente talvez assim, qual que é o metade do copo cheio? De você reestruturar a casa, Perfeito. né? Tentar se adaptar, mexer, ou seja, não é na bonança que a gente busca as melhorias. Geralmente é quando Perfeito. as coisas estão Claro. assim, no fundo do poço. Ruins. Hoje a gente está indo mal. Então, quando eu falo de linha tênue, é porque, claro, tu não pode nem soltar demais, nem apertar demais. nem apertar demais. Porque, por um lado, parte disso talvez, não é culpa desses outros produtos que estão entrando, e sim de uma carga tributária exagerada que nós temos aqui. É isso Então, que onde que eu vou apertar, onde que eu vou soltar? Talvez, será que é melhor colocar imposto lá ou diminuir? Porque a gente sabe, quem é empresário sabe, a gente tá, querendo ou não, trabalha para uma máquina, né, de governo aí cara, eu não estou aqui sendo apolítico. Apolítico. Independente, é muito pesado. É pesado. É muito pesado. E isso aí inibe o crescimento em muitas vezes do nosso negócio. Claro, mas a partir do momento que a indústria busca tecnologia, ela tem uma mão de obra mais cara por causa da tributação. A concorrência à China, você sabe que é mão de obra mais barata, né? Aí o produto daqui já sofre uma carga tributária alta. E não precisamos falar da China, podemos dar outros exemplos aqui para a gente achar que é conta chinesa, Não, não é? não é conta chinesa. Mas às vezes assim, o vinho argentino, Sim. mas daí eu penso assim, o vinho argentino aqui é barato porque na Argentina vinho é taxado como bebida normal, como alimento. E aqui é como bebida. Como em Portugal, como é na Itália, como é em outro lugar. E aqui é bebida alcoólica. Então, às vezes, a gente não precisa ficar inventando a roda. A gente É isso aí. Só que a gente sabe que é difícil a máquina governamental fazer o dever de casa, que é enxugar a máquina pública, reduzir custo. E se nós for entrar nessa aí, nós vamos... Não vamos adentrar, né? Mas é isso aí. A gente... Aquela velha máxima que no comércio realmente matar um leão todo dia. Muitas vezes tu vende o jantar para pagar o almoço, né? Não, são verdadeiros heróis, realmente é isso aí. Mas a boa notícia aí que vocês estão me dando, que me parece que se eu não estou entendendo errado, né, Larissa? Que é que as coisas estão... Acho que já passou do fundo do poço, a gente já está numa crescente, apesar de algumas dificuldades que a gente tem, que a gente está falando aqui de taxas, de concorrência, Sim. de uma série de coisas, as coisas vêm se acomodando. Se acomodando. A gente vê que nos últimos 2 anos houve sim um crescimento, mas assim, meio irrisório, mas houve. Sim. É melhor do que né, você e andar para trás, porque ultimamente eu brinco aqui que andar para trás nem para pegar impulso, né? Não dá. Não Não dá. Mas eu acho que é isso aí. Então a notícia é boa. Obviamente nós também do setor de carnes a gente sentiu muito isso
vou dizer que na pandemia em si a gente teve bons números, porque é aquela velha história. Por exemplo, assim, a Sulita, ela tem produto de valor agregado. E que é para você geralmente fazer em casa. Você dificilmente vai ver num restaurante. Então, como teve essa migração de se alimentar fora de casa para dentro de casa, a gente foi beneficiado. Mas também, por outro lado, por ser bastante valor agregado, pós a pandemia e pós essa estabilização, houve o que eu falei, para nós, a gente sentiu muito a perda de renda do brasileiro. E aquela velha história, você pode comer 1 quilo de carne, seja qual ela for, vamos dizer bovino, que não seja da nossa área. Tu pode comer 1 quilo de picanha, que custa R$100 o quilo, como tu pode comer 1 quilo de bife, que custa R$30 o quilo. Tu tá comendo 1 quilo de carne. Só se migrou de valor agregado alto para um valor agregado mais baixo, mas tu ainda continua comendo a mesma coisa. Só que aquelas empresas que têm um valor agregado alto sofrem mais. Sofrem muito mais. Mas o que eu vejo é assim, Nico, a gente pode ver as redes de supermercados estão crescendo bastante, estão se tornando fortes. Restaurantes, mesmo como nós tivemos pós-pandemia, alguns que tiveram dificuldades, tem muito restaurante que está avançando, está expandindo, está se modernizando, está indo para frente. E a própria agroindústria, né? A gente for analisar uma maneira, não estando dentro dela, mas o que a gente enxerga é que a agroindústria ela está investindo, ela está apostando, está se exportando, está aumentando a exportação também. Eu ia falar muito mais pelo mercado externo do que pelo interno. É uma pena que o mercado interno está assim, mas eu acredito que mais um tempo ele dá uma... Ele não é assim, ele teve um crescimento significativo. Nós, nos últimos 10 anos, a carne suína aumentou de 12 quilos por habitante brasileiro ano para praticamente 20. Quase dobrou. Mas parte disso em função do que a carne bovina aumentou bastante o valor, então a carne de frango já não aguenta mais o brasileiro, porque consome 50, 60 quilos por ano. Ninguém aguenta mais comer o frango, né? É a carne de eleição do brasileiro que mais consome, mas também tudo tem um limite, né? Começou-se, o peixe também cresceu e assim sucessivamente. Tem que diversificar, né? Mas mais uma vez, assumindo o que você falou, é a mudança do novo modelo, né? Do cliente e assim. Gente, queria agradecer imensamente a presença de vocês. Eu tenho certeza aqui que, cara, outro dia mesmo falando com o Fábio, que era da logística, falou assim, se a gente for sentar para conversar bastante aqui, 2 dias. E, Larissa, não é tão difícil assim, né? Você vê, a conversa flui e vai. Sim. Porque assim, como é de domínio, e vocês estão nessa pegada ali, é bom. E é bacana ter essas notícias aí, que eu falo assim, do meu ponto de vista, são bem animadoras para o nosso mercado do consumidor. Mais uma vez, obrigado pela presença aí. Imagina, nós que agradecemos e estamos sempre à disposição, né? Legal. Parceiros. Obrigado aí da oportunidade. Prazer estar aqui contigo novamente. Né? Vamos combinar, todo ano a gente fazer uma conversa para ver como que foi o ano anterior aí. Para ver as mudanças. É isso aí. Gente, então, depois desse papo gostoso, lembre de acionar o sininho aí, dá o joinha se gostaram. Se não gostaram também, pode dar o dislike aí, mas espero que tenha gostado da conversa e a gente se encontra na próxima. Tá, grande abraço, até mais.